Bom dia, turminha. Então, vamos para a nossa aula de ciências de hoje, tá? Então, olha lá, ciências, reino vegetal. Olha as plantas, tá? As plantas. As plantas precisam de luz, de ar, de água e sais minerais para se desenvolver, né? Para que as plantas consigam se desenvolver, elas precisam de luz, de ar, da luz solar, do ar, da água e dos sais minerais. Elas podem viver em diferentes ambientes, como na água, são aquáticas, no solo, terrestres, sobre outras plantas, aéreas. Na água, aquáticas, nesse ambiente, elas retiram sais minerais da água. No solo, terrestres, neste ambiente, elas retiram do solo a água, os sais minerais, retiram do solo. Observe que na água, elas retiram os sais minerais da água. No solo, que é o ambiente terrestre, elas retiram do solo, tá? Água e sais minerais. Sobre outras plantas aéreas, as plantas que vivem sobre as outras as utilizam somente como suporte. Elas retiram a água e os sais minerais do ambiente e da chuva. Olha aqui agora, tá? Agora, elas retiram da água e os sais minerais do ambiente e da chuva. Quase todas as plantas são formadas pelas raízes. Sim, porque elas precisam se fixar, né? Então, olha só. Caule, folhas, flores e frutos. Então, quase todas as plantas são formadas por raízes, caule, folhas, flores e frutos, todas as partes de uma planta. E cada uma destas partes tem uma função específica. A raiz, ela fixa a planta e retira a água e os sais minerais necessários para produzir o alimento à planta. Então, olha lá, a raiz retira água e sais minerais necessários para produzir o alimento à planta. Caule é a parte da planta que sustenta todas as estruturas externas, né? O caule, ó, caule. A raiz aqui embaixo, o caule aqui. Folhas são as partes da planta responsáveis pela respiração e pela alimentação, que contém o quê? A clorofila. Lembra quando estudamos daquela cor verde? Que quando em contato com a luz do sol, transforma o gás carbônico e a água em alimento oxigênio, tá? Flores são as plantas responsáveis pela reprodução das plantas e dão origem aos frutos. Os frutos agora, eles contêm as sementes que dão origem às novas plantas, tá? A reprodução tem que se reproduzir. A reprodução das plantas pode ocorrer por meio de sementes dentro dos frutos aqui. Olha lá, sementes precisam ser plantadas em solo e condições climáticas onde o clima tá apropriadas para a germinação, tá? Então ela tem que ter um clima bom também, né? Aqui, olha, as plantas produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Então, ó, a luz solar entrando, né? Ó, entra gás carbônico e sai gás oxigênio, ó. Entrando gás carbônico e saindo oxigênio, a água aqui, lá na terrinha lá, tá? Então, as plantas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. O processo da fotossíntese, a luz solar na planta, ela entra gás carbônico, ela sai oxigênio e a água ali, tá? A Pro ainda continua um pouquinho de tosse, mas vamos lá, devagar. Devagar a prof vai lendo, tá? E explicando. Aqui, principais características das plantas aquáticas. Então, olha lá. Olha aqui uma planta aquática, Vitória Regia,
né? Essa daqui, ó, na água aberta, ó, tá vendo? Não é essa aqui rosinha, não. Essa aqui que tá na água aqui, ó, aberta, ó. Tá vendo? Aqui, ó, ela está na água bem aberta. As que vivem totalmente submersas possuem a capacidade de retirar os nutrientes diretamente da água. Algumas espécies possuem a capacidade de flutuar na superfície da água. Isso, ó, elas flutuam aqui, ó, tá vendo? Ó? Parece uma conchinha essa daqui ainda, ó, mas dá para ver, ó. Outras precisam fixar suas raízes no fundo ou na margem de um rio ou lago. As plantas aquáticas flutuantes possuem raízes curtas e simples. A transpiração dessas plantas é muito elevada, alta, tá? Quando falamos a transpiração é muito elevada, é muito alta. Algumas espécies de plantas aquáticas produzem flores. Aí, no caso das outras, né, que a Pro mostrou, ó, aparecendo, ó, que assim, ó, aparece algum, ó, né? Ó, vamos lá. Então, essa é uma planta aquática que é a Vitória regia. As plantas terrestres são aquelas que possuem raízes na superfície terrestre. Então, olha aqui, o arbusto, tá? Ele tá bem rente ao solo aqui, ó. Tá vendo que ele tá bem rente ao solo? Mas ele tem que ter a raiz, ó, a mangueira, ó, tá? Ó, tem a raiz para fixar, para segurar essa planta em pé, essa árvore aqui em pé, tá? As plantas terrestres são aquelas que possuem raízes na superfície terrestre, ó, raiz no solo aqui, ó, tá? Ou seja, precisam de solo para sobreviver, né? Para retirar aqui os nutrientes, mesmo que com água. Elas são divididas entre vasculares e não vasculares. Vamos aprender sobre isso. Plantas vasculares, traqueófilos, que são mais dependentes da água. Então, olha só, uma planta vascular, ela é uma planta que ela depende mais da água. Plantas não vasculares, briófitas. Destas, o musgo é mais conhecido, tá? Plantas não vasculares, o musgo é mais conhecido. Então, pelo que dá para entender, as vasculares, elas dependem mais da água do que as não vasculares, tá? Então, no nosso conhecimento, no nosso entendimento, seria isso, tá? As plantas vasculares, elas são mais dependentes da água do que as plantas não vasculares, tá? Aqui. As plantas aéreas, ó, a bromélia, que também pode ficar lá, ó, na árvore, tá? Fixar a árvore. São plantas epífitas, ou seja, que se desenvolvem em outras plantas. Sim, olha só. Por que em outras plantas? Porque nós temos uma árvore aqui e ela se desenvolveu nessa árvore, tá? Ó, nós temos essa árvore e essa planta se desenvolveu nessa árvore. Por isso que disse ali que são plantas epífitas, ou seja, que se desenvolvem em outras plantas sem prejudicar o desenvolvimento da árvore. Ela se fixou ali, mas ela não impediu o desenvolvimento da árvore, tá? São bem comuns em florestas tropicais. As plantas aéreas absorvem os nutrientes através das folhas e escamas, ao invés de ser pelas raízes, tá? Então, ela está recebendo todo o nutriente para ela estar bonita aqui, ó, aqui, tá? Dessa outra planta aqui, dessas folhas, dessas escamas aqui, ó, tá? Que está na outra árvore. Algumas sequer possuem raízes. Elas podem não se desenvolver no solo, mas precisam de água. Sim, precisa do sol, precisa da água. São conhecidas pela tendência decorativa. A categoria mais comum é a tillandsia, que é uma planta da classe das bromélias, tá? E daí temos aí como exemplo a bromélia. Olha que planta linda, tá? Vamos lá então.
Aqui a prof já volta para a gente assistir esse vídeo. Vamos mais um pouquinho aqui, ó. Concluindo, plantas, vou falar, daí a gente volta lá, tá? Plantas são fundamentais para a vida na Terra. Elas geram oxigênio, alimento, fibras, combustíveis e remédios, que permitem aos humanos, a nós, seres humanos, e outras formas de vida existir, tá? Além delas enfeitarem, né, a natureza também. Vamos colocar como isso também, né? Elas também enfeitam as casas, para quem tem mamães que gostam de colocar flores nas casas também. Ela sempre tem que estar num vaso com a água, olha como a água é importante. Elas também são essenciais para o controle da temperatura da Terra e o equilíbrio e dinâmica da água no planeta, tá? Quando falamos dinâmica, falamos de várias as funções que ela tem, né? Que as plantas têm, né? Daí aqui é a despedida, mas a Pro vai colocar o vídeo para a gente assistir, tá? Vamos assistir juntos a esse vídeo sobre as plantas. Daí nós vai falar assim, partes das plantas e suas funções. Nós temos as folhas, olha, vamos observar com a Pro primeiro a imagem, tá? Vamos começar daqui de baixo. Então, nós temos a raiz, ó, tá? Raiz, o caule, também conhecido como tronco, ó, as sementes, né? Semente está dentro do fruto, né? Ó, os frutos, tá? As folhas e as flores, tá bom? Então, vamos lá. As plantas são seres vivos porque nascem, crescem, reproduzem e morrem. Agora vamos conhecer os nomes das partes das plantas: raiz, caule ou tronco, folhas, flores, frutos, sementes. Agora vamos aprender as funções das partes de uma planta. Raiz. Ela prende a planta no solo e dele retira a água e sais minerais que ela precisa. Caule ou tronco. Sustenta os galhos com as folhas, as flores e os frutos e conduz os sais minerais e a água até as folhas para a produção do alimento da planta. As folhas são responsáveis pela respiração e transpiração e ainda produzem o alimento das plantas, que ocorre pela fotossíntese. A fotossíntese é um processo para a produção do alimento das plantas, que é a glicose. Mas como as plantas conseguem produzir seu próprio alimento? Bem, elas precisam de alguns ingredientes para isso. São eles: água e sais minerais, luz do sol e gás carbônico. Flores. Em algumas espécies de vegetais, as flores são responsáveis pela reprodução das plantas e são elas que originam os frutos. Frutos. Os frutos são produzidos pelas flores e guardam as sementes. Sementes. Ficam no interior dos frutos e darão origem a uma nova planta. É importante, entretanto, lembrar que nem todas as plantas apresentam essa mesma estrutura. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Então, seria isso, tá bom? Então, olha só, estudamos sobre as plantas, as partes de uma planta, né? Aprendemos aí as suas funções, os seus elementos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de ciências. Qualquer dúvida, a prof está à sua disposição, tá bom? Beijos, beijos, tchau. É a sua tarefa, você vai receber lá no plano de estudo que a Pro estará enviando, tá? Beijos, beijos. Tchau, tchau.